Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo vamos resolver... Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo vamos resolver alguns exercícios daquele plano de atividades que vocês receberam durante a quarentena. Estes exercícios são aqueles do primeiro bloco de atividades. Então a gente tem aqui o primeiro exercício. Crie um algoritmo que seja capaz de apresentar na tela do computador seus dados pessoais, tais como o nome completo, cidade em que mora e o nome de seus pais. Então aqui, vamos lá no Visual Studio. Tem duas formas de resolver ele. A primeira seria apresentando diretamente os dados. Lembrando que o comando que a gente tem para exibir aí conteúdo na tela é o print. Então eu vou colocar aqui, vou dar um zoom. Print. Aqui a gente coloca, por exemplo, meu nome. Antes de começar, eu queria aumentar aqui, vou vir em arquivo, preferências, configurações, vou buscar uma opção chamada zoom e vou marcar essa opção aqui, ampliar a fonte do editor ao usar a roda do mouse pressionando a tecla Ctrl. Posso fechar aqui, assim se eu segurar o Ctrl esquerdo aqui, no cantinho, rodo o zoom, ele aumenta ou diminui. Então o print, lembrando que como eu estou apresentando o texto, esse texto tem que estar entre aspas. E daí, para a gente seguir o padrão lá, que a gente vai aprender a mexer com Java mais para frente, quando for um caractere só, a gente usa aspas simples. Quando forem mais de um caractere, quando forem vários, um conjunto, uma cadeia de caracteres, a gente usa as duplas. Então, print, meu nome, a minha cidade, Paranavaí, e os meus pais. Feito isso, vou salvar aqui, dá um Ctrl S, ou você pode vir aqui em arquivo, salvar. Lembrando que eu já tenho um arquivo aqui, eu já criei um arquivo e salvei ele como Python, Então você tem que ter esse arquivo aí com a extensão PY. Se você não tem, é só clicar aqui em novo arquivo e vai lá arquivo, salvar como. Seleciona um local na área de trabalho, em downloads, em documentos ou algum lugar específico. Coloca aqui o nome do arquivo, por exemplo, exercícios, bloco 1, atividades. E aqui você seleciona o Python nessa lista. Só descer aqui, Python. Feito isso, é só salvar e daí você vai conseguir rodar o seu arquivo e os seus códigos. No meu caso, eu já tenho o arquivo, então ele está aqui. Para rodar, eu tenho algumas opções. Eu posso apertar esse play aqui para quem tem utilizado a versão mais recente, pode ver que o resultado saiu aqui. Ou eu posso fechar aqui no terminal, executar arquivo ativo. E daí ele vai rodar esse arquivo aqui também no terminal, eu tenho ele aqui. Ou caso você queira fazer isso na mão, eu cliquei sempre na lixeira ali, novo terminal, ele já vai abrir lá, verifique se você está na pasta certa. Para você saber é só escrever aqui, dir. Você vai conseguir ver o arquivo aqui, exercícios, que é o nome do meu arquivo, e daí você escreve Python com TH e o nome do seu arquivo, por exemplo, Aí você não precisa escrever o arquivo inteiro, o nome, é só você apertar o Tab, ele já vai completar. Você dá um Enter, ele vai rodar. Eu prefiro essa forma aqui do que rodar lá no Play, por exemplo, porque dele sempre vai rodar tudo. Então, saiu aqui o meu nome, saiu aqui a cidade, saiu o nome dos meus pais. Uma outra opção que a gente tem seria fazer tudo dentro de um print só. Só que esse código ia ficar um pouco grande. Que seria ela print, Rafael, texto. Nós vimos aí que nós conseguimos separar ou escrever a quantidade de coisa que a gente quer. Eu posso colocar aqui essa barra para a esquerda e o N, isso me indica uma quebra de linha. Daí eu coloco lá Paranavaí, sem espaço, Tem um print só, vou salvar Ctrl S, já dou automático, venho aqui, eu não preciso escrever de novo. Se eu aperto para cima, o terminal aqui vai repetir o último comando que eu digitei. Aí eu dou um Enter, ele vai rodar aqui, Você pode ver que o resultado dos dois é a mesma coisa. Ou você pode pedir aí para o usuário digitar e informar alguns dados. Por exemplo, o nome é igual. E daí você pode fazer um input, que é um comando aí para entrada de dados. Input, digite seu nome. Eu vou dar um espacinho aqui. Esse espacinho
para não ficar depois o texto cravado ali quando eu for digitar. Eu vou colocar cidade, a mesma coisa. Input, digite sua cidade. Fecha as aspas. E pais, input, digite. Dá um espacinho. Salvo aqui. Se eu rodar dessa forma, ele vai pedir para eu digitar os valores. Eu vou digitar, mas ele ainda não vai exibir na tela. Agora eu preciso usar um print para ele sair o resultado. Então, por exemplo, seu nome é... Aí eu saio fora aqui das aspas, vírgula, nome. Lembrando que esses nomes aqui, né, o nome, cidade, país, são variáveis. Então, se você colocar uma variável dentro de uma string, ele vai achar que é um texto comum. Se você quer realmente expressar o valor dessa variável, apresentar na tela, você tem que separar aqui dentro do print por vírgula e colocar dentro das aspas somente o texto e fora dela você coloca a variável. Print, você mora em... Sai fora aqui de novo das aspas, vírgula, cidade. Print, você é filho de... Sai aqui fora, país. Assim, salvo, né? Já dei um Ctrl S. Vem aqui no terminal, aperto para cima, ou já dou um play direto lá também. O negócio de quando você dá um play, ele cria vários terminais. Ó. Reparem aqui, ó, que eu tenho mais um terminal. Você vai depois ter várias lixeiras aí para excluir. Então eu gosto de trabalhar sempre no mesmo. Vou rodar um Enter. Meu nome é Rafael Zotesso. Paranavaí. Cláudio Lindamir. Ó, e aqui eu tenho a parte do programa que pediu para eu digitar os valores. E aqui eu tenho a parte do programa que rodou esses prints aí para sair o resultado na tela. Tudo bem? Lembrando então que toda a entrada do input por padrão ela vem como string. Então nome é string, cidade é string, país. Se eu tivesse pedido a idade aqui também, input, digite sua idade. Mesmo que eu digite um valor numérico aqui, a idade seria aí um valor do tipo string. Para a gente converter, a gente pode fazer que idade é igual a, por exemplo, int de idade. Essa é uma forma de conversão. Ou você pode fazer isso diretamente no comando, ó, porque a idade não é igual a tudo isso daqui. Então você pode pegar tudo isso daqui e colocar dentro do int. Então a gente pode fazer um comando só. Posso escrever aqui, ó. Abro aqui os parênteses aqui até no final, né, para colocar tudo isso daqui entre parênteses e escrevo int aqui. Assim você vai digitar um valor, esse valor vai ser convertido para inteiro e vai ser armazenado na idade. Agora, sua variável idade é uma variável do tipo inteira. E para você exibir ela é da mesma forma, você não precisa separar, você não precisa usar uma forma específica para apresentar ela. Você tem idade, anos. O que eu fiz aqui, ó, diferente desses outros prints, foi utilizar mais alguma mensagem. Então, sempre que você quer colocar mais coisas no print, é só você ir separando por vírgula e vai explicando se você quer, por exemplo, uma string, se você quer uma variável, depois você tem uma outra string, e assim ele vai elaborando aí o texto a ser apresentado na tela. Lembrando que se eu executar isso daqui, essa variável não existe, ela vai dar erro. Vou apagar, vou salvar, colocar um ponto final aqui. Venho aqui no terminal, aperto para cima, dou um Enter. Rafael. Tá, escrevi tudo com caps lock, mas tudo bem. IB 32. Ah lá, ele saiu. Meu nome é Rafael, do jeitinho que eu escrevi. Mora, tá? Você é filho de A e B, você tem 32 anos. Beleza? No Python, quando você fecha aqui, né, você separa coisas por vírgula dentro do print, ele já dá esse espaço aqui, ó. Reparem que entre 32 e entre 32 e anos, né, aqui e aqui, ele já deu um espacinho, porque a vírgula já faz isso. Então você não precisa colocar um espaço a mais aqui. Por outro lado, o input você precisa colocar aqui, porque se você não coloca um espaço aqui dentro das aspas, ó, e você roda esse... foi o que aconteceu na idade, ó. Aqui eu tenho um espacinho.
Aqui eu tenho um espacinho e aqui eu não tenho espaço, porque aqui eu não tinha colocado espaço. Beleza? Então, eu vou deixar esse arquivo. Eu terminei esse arquivo, eu não quero perder ele. Então, eu vou lá no início dele, coloco 3 aspas, sejam elas duplas ou simples. Venho aqui no final, acrescento 3 aspas também. Agora, se eu rodar esse meu arquivo, não vai acontecer nada, porque isso aqui passou a ser aí um comentário. Então, vamos resolver mais um exercício aqui. Então, aqui na sequência, né, com essas explicações e esse conteúdo, a gente praticamente fez boa parte aí do exercício 3. Ó.